busquemos uma postura confortável no assento, de preferência apoiando as plantas dos pés no solo, em contato com o magnetismo da terra, esta que é uma escola para todos nós, espíritos encarnados e desencarnados. É o campo do nosso trabalho, a oficina onde aparamos as arestas, o laboratório onde descobrimos nós mesmos, as nossas aptidões, em vista a multiplicar talentos, a desenvolver virtudes por meio das experiências, do trabalho realizado, da doação pessoal, do receber, do ensinar e do aprender, do compartilhar. É a Terra no seu giro em torno de si mesmo e no périplo em torno do Sol, a estrela que nos aquece, uma usina gigantesca de forças, a nos reabastecer, a nos dar condições para aqui desenhar a nossa jornada evolutiva. Nunca só, sempre acompanhado dos benfeitores que agora estão conosco, cumprindo a promessa do Cristo que nos ensinou: onde houvesse duas ou mais pessoas reunidas em seu nome, em sua essência, ali ele estaria presente, se fazendo representado pelos anjos, pelos mensageiros de luz e de paz, e pelas suas irradiações que nos chegam agora, sempre santas, trazendo serenidade, equilíbrio, harmonia. Endireite a coluna para que essas ondas possam caminhar livremente, sendo distribuída a todas as províncias celulares, a todos os tecidos, órgãos que compõem o nosso corpo físico, esse veículo pelo qual nos manifestamos enquanto aqui na Terra, e também alcance o nosso corpo fluídico, nos dando a disposição, a renovação, o descanso, reabastecendo-nos de combustível para prosseguirmos com fé, com esperança, com otimismo. E endireite também o topo da cabeça, elevando-o para os céus, em contato, em busca das inspirações superiores, com os pés na terra da encarnação, da programação de trabalho, mas sem deixar de lançar a mente para as esferas superiores, onde estagiam os espíritos puros, que por meio dos seus pensamentos nos alimentam, dão diretrizes de segurança, roteiro, para que possamos prosseguir. E nesse momento de recolhimento, de preces, possamos nos unir no mesmo propósito, no mesmo sentimento, fortalecendo essa corrente, formando um portal onde os dois mundos se encontrem e próximos, solidários, possa produzir algo de útil, possa beneficiar, trazendo-nos o conhecimento, a verdade que nos liberta, a luz do conhecimento que nos permite nos direcionar pela vida, tomando as decisões, fazendo as escolhas mais acertadas, nos desviando das tentações, fortalecendo-nos no bem, fortalecendo-nos espiritualmente, e assim possamos atrair as falanges benditas, aqueles que vêm em nome do Senhor. Senhor Jesus, Mestre amado, mais uma vez,
Nós te rogamos proteção e amparo para esta reunião, que ela possa transcorrer em vibrações elevadas do começo até o final. Que cada um dos que aqui estamos possamos assimilar aquilo que nos é necessário, encarnados, desencarnados, consigamos alcançar os nossos objetivos, o bom êxito, e ao sair estejamos muito melhores, em condições de organizar a nossa vida íntima, família e todo o nosso derredor. Agradecemos a Deus, o Deus único, o Deus Criador, o Senhor da vida, que com saúde nos permitiu retornar a esta casa de bênçãos, casa de prece, de instrução, de caridade. E tendo adentrado a este templo, os princípios que esta casa professa, possa também adentrar o nosso espírito. É isso que nós te pedimos, Senhor, na certeza que conosco estão os anjos da guarda, os guias da nossa encarnação, os guias da nossa mediunidade. Mais uma vez, nós agradecemos. Muito obrigado, que assim seja. Graças a Deus. Deus nos abençoe. Boa noite. Boa noite a todos. Hoje nós, dando prosseguimento ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, vamos ver o capítulo 8. Bem-aventurado aqueles que têm o coração puro. E Jesus diz: bem-aventurado aqueles que têm puro coração, porque verão a Deus. Evangelho de São Mateus, capítulo 5 e versículo 8. Apresentaram-lhe então criancinhas, a fim de que ele as tocasse. E como seus discípulos afastassem com palavras rudes aquelas que apresentavam, Jesus, vendo isso, zangou-se e lhe disse: deixai vir a mim as criancinhas, e não as impeçais, porque o reino dos céus é para aqueles que se assemelham. Eu vos digo em verdade, todo aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E as tendo abraçado, a abençoou, impondo-lhes as mãos. Evangelho de São Marcos, capítulo 10, versículos de 13 a 16. Aqui no capítulo 8, ainda nós vamos ter alguns versículos do Sermão do Monte. Allan Kardec ele escolheu algumas passagens do Novo Testamento e foi trazendo os versículos, desses capítulos do Evangelho, ora de Mateus, ora de Marcos, de João e de Lucas. E aí depois ele foi desenvolvendo com a participação dos bons espíritos, que vieram trazer os seus comentários, a interpretação desses versículos. E aqui então ele pegou o Sermão do Monte, ou então as bem-aventuranças, e foi colocando em capítulos. Nós já vimos alguns segunda-feira retrasada e passada, e hoje ainda continuamos nas bem-aventuranças, numa das bem-aventuranças. Aqui é Jesus dizendo, quando ele sobe ao monte, e nós estávamos falando segunda-feira passada, que a gente pode entender fisicamente a subida ao monte, como nós podemos entender espiritualmente. Porque subir ao monte naquele momento era uma estratégia para ele ser visto. Assim como no centro nós temos uma tribuna. Não é porque o palestrante seja o mais importante, é porque as pessoas estão sentadas no mesmo plano. Quem fica lá na tribuna consegue ter uma visão privilegiada de todos, captar a reação para ver se as pessoas estão acompanhando, participando, se está agradando
o tipo de colocação, as explicações que ele está fazendo, e também para que as pessoas, mesmo as que estejam mais distantes, possam ver quem está fazendo a explanação. Então Jesus subiu ao monte para ser visto pela multidão, mas também a gente aprende no Espiritismo a elevar a nossa vibração, a elevar nosso estado de espírito, para poder entrar em conexão profunda com a espiritualidade superior. Porque no campo do trabalho físico, das preocupações do dia a dia, muitas vezes nós estamos irmanados com aqueles que também estão com a mesma agitação, com a mesma insegurança, com a mesma ansiedade. Falávamos há pouco do estado de espírito coletivo por causa da pandemia, né? É inevitável a gente não falar, não tem como não falar. A gente poupa, tenta trazer um outro assunto, porque está falando na televisão, está falando no rádio, está falando na internet, mas a gente não pode, até para se proteger espiritualmente, ignorar que num momento como este, a fé de alguns, ela se fortalece, ela se agiganta, irradiando essa luz para todos, mas aquela camada, aquele grupo de pessoas que não estão tão ligadas à espiritualidade, ou estão mais atreladas ao materialismo, acaba ficando agitado, inseguro com o futuro, e essa agitação ela passa para todos nós. Mas mesmo quando não é tempo de uma pandemia como essa, as preocupações do dia a dia, do emprego, do lar, dos familiares, ela nos coloca então nessa condição de às vezes estar irmanado com espíritos que também têm a mente agitada, a mente perturbada, ou outros encarnados, porque nós nos alimentamos dos pensamentos dos outros. O nosso pensamento, ele é partícula mental que nós arremessamos para os outros assimilam e traz para a sua alma, e nós nos alimentamos da partícula mental daqueles que estão ao nosso redor. Portanto, então nós podemos também entender essa subida de Jesus, quando ele fala, subiu ao monte para orar, que ele se desconectou da realidade física, da realidade planetária, do ponto de vista dos afazeres, da rotina, para lançar o seu pensamento ao mundo espiritual superior, que no Evangelho nós vamos ver muitas vezes como os céus, céu no plural, céus são as várias dimensões no mundo espiritual. Então ele sobe na vibração, que é o que nós tentamos fazer quando nós começamos as atividades na casa espírita. Se a gente consegue subir a vibração, nós criamos uma ambientação favorável. Muitas vezes a gente se pega a pensar, será que alguém aprende alguma coisa numa palestra? Mesmo as que tem na segunda-feira, o palestrante se prepara, ele estuda, ele pesquisa, às vezes ele fica 50 minutos, será que a pessoa aprende tudo o que ele falou? Pode ser que não, mas conforme ele vai falando, e falando das coisas espirituais, nossa alma, que é espiritual, mesmo estando num corpo, ela vai entrando num estado de consciência modificada. E aqueles benfeitores que sempre estão conosco, os nossos anjos da guarda, neste momento eles veem uma abertura na nossa mente para falar conosco, e parece que nós não estamos ouvindo, porque não é o ouvir com os ouvidos, não é o ouvir das ondas mecânicas, das ondas sonoras, mas nós captamos, assimilamos aquela mensagem em forma de inspiração. E quando nós vamos para a nossa vida, para a semana, nós vamos achando soluções para problemas que antes a gente achava insolúvel. Então ele está aumentando a vibração, ele está subindo ao monte. Mesmo a palavra altar, alguém aqui já parou para pensar o que significa altar? Altar é derivado de alto. Quando a gente vai para o altar, é porque nós estamos elevando, altura, buscando as alturas, e no mais alto de todos, para a terra, nós vamos ter o pensamento e a mensagem de Jesus, como essa que diz: bem-aventurados são os puros de coração. O que é bem-aventurado? Felizes. Mais uma vez,
Ele colocou várias condições para a felicidade, né? Felizes são os puros de coração. O que seria coração? O órgão coração? Naquele momento, para eles, para aquela população, para a humanidade da época, coração era a própria alma, o próprio espírito. Porque veja bem, o nosso espírito, através do perispírito, ele está ligado em todo o nosso corpo. Célula por célula do corpo perispiritual está mergulhada nas células do corpo físico, partícula por partícula, molécula por molécula, átomo por átomo. Por isso que o filósofo diz: mente sã, corpo sadio. Porque a mente do espírito sadio vai vibrar positivamente as células do corpo perispiritual, que vai manter firme as células do corpo físico, a sua imunidade, o trabalho da coluna, sustentando o corpo, dos joelhos, de toda a articulação, o trabalho de todos os órgãos, de todos os nossos sistemas. Célula por célula, molécula por molécula. Mas enquanto nós estamos encarnados, o coração ele é um termômetro da emoção. Se nós estivermos desencarnado, ou se nós estivermos projetado para fora do corpo físico, num fenômeno que Kardec chamou de emancipação parcial da alma, porque a emancipação total é o desencarne, a morte. E parcial por quê? Porque embora nós saiamos do nosso corpo, os fluidos de todas as células, ele se projeta para o corpo perispiritual, ainda assim, quando nós estamos encarnados, nós ficamos ligados na altura da cabeça por um fio que os esotéricos chamam de cordão de prata. É um fio que fica na altura da cabeça. A gente sai, quando sai o corpo perispiritual, ele é semelhante na forma, na aparência do corpo físico, e a gente vai, e ele estica. É fluido, ele vai esticando. Quando nós estamos no mundo espiritual, os que estão lá há mais tempo, eles sabem que nós saímos do corpo, ou desdobrado, como diz André Luiz, o médico carioca que escreveu através do Chico Xavier, né? Ou então dormindo. Quando a gente dorme, o metabolismo do corpo físico ele vai se acalmando, ele vai abaixando, vai diminuindo, até que fique só as funções vitais da respiração e do batimento cardíaco funcionando. E aí uma área do cérebro desliga todas as outras partes. É quando o espírito vai viajar, vai fazer a sua viagem astral. Outra substância pode provocar isso: anestesia. Quando a gente toma anestesia geral, a gente sai do corpo. E também as drogas psicotrópicas. Mas com infelicidade, quando se faz uso dela, a gente é projetado para fora do corpo, sim, mas já vai para o astral inferior, compartilhar, confraternizar com os iguais. E para os recém-desencarnados, quando nós saímos do corpo e nós vamos despontar no mundo espiritual com esse cordãozinho, eles assustam, assim como nós assustamos aqui quando nós vemos espíritos, né? As pessoas, alguns me perguntaram: você acredita em fantasma? Tinha até essas enquetes aí de Facebook, né? E eu coloquei que eu acredito em fantasma. Aí algumas pessoas falaram: mas que estranho, né? Você é espírita, você acredita em fantasma? Eu falei: sim, fantasma como sinônimo de espírito, não fantasminha, né? Aquele que tinha um lençolzinho em cima, mas fantasma, espírito, a alma de um homem e de uma mulher que viveu aqui na terra, e o corpo, tendo morrido, expulsa o espírito para fora dele, e ele vai viver na dimensão espiritual. Nesse eu acredito, né? Então, como que nós que estamos no corpo ainda somos percebidos no mundo espiritual? Nós somos percebidos por causa desse cordãozinho. Quem é desencarnado não tem esse cordão de prata, e quem é vivo, né, entre aspas, vivo, encarnado, é visto com esse cordão de prata no mundo espiritual. Tudo isso nós estamos falando para dizer que existe um corpo do espírito, assim como existe o corpo físico. O conhecimento desse corpo do espírito
e dos fluidos faz a gente entender a maioria dos fenômenos que relacionam os dois mundos. E quando nós estamos fora do corpo, nós sentimos pelo corpo perispiritual inteiro. Nós enxergamos pelo corpo perispiritual inteiro, não tem um órgão localizado. Tem até aparência, né? Aparece 2 olhos, aparece 2 pernas, mas nós não precisamos, estando fora desse corpo desencarnado, nós não precisamos andar com um pé após o outro. Muito embora os recém-desencarnados continue achando que estão encarnados, assim como quando a gente usa durante muito tempo um capacete, você tira, parece que ele está lá ainda, né? E o óculos também. Quando a gente usa muito tempo o óculos, você tira, parece que ele está lá, é a marca, a impressão. Quando a gente desencarna, nos primeiros dias, nos primeiros tempos, nós vamos achar que nós estamos ainda no corpo, e aí a gente anda com um pezinho após o outro. Mas depois a gente aprende a lidar com a volitação, é levantar o corpo no espaço e deslizar. Pessoal, que gostoso, deslizar igual o homem de gelo. E muito mais que isso, porque nós somos muito mais que o homem de gelo, porque a gente projeta o pensamento e o corpo perispiritual fluídico acompanha o pensamento e risca na velocidade incrível, uma velocidade maior do que a velocidade da luz, quando a gente já está preparado para isso. Mas não vou ficar falando disso não, senão vai dar até vontade de morrer, né? Mas não agora, depois que nós cumprirmos a nossa missão, a nossa tarefa. Mas se nós estamos fora do corpo, nós enxergamos até de costas. Nós já falamos isso. Não tem frente, trás. A gente enxerga em todas as direções, em todos os sentidos. Mas quando nós estamos no corpo, alguns órgãos canalizam e o coração passa a ser o termômetro da emoção, embora a emoção seja sentida no corpo perispiritual inteiro. Mas o coração ele ressente, ele é o termômetro. Ele nos indica se a gente está feliz, se está triste, se não está. Por isso aqui ele é identificado como a própria alma. Então, retomando o ensinamento, o que Jesus disse? Que para adentrar ao reino dos céus, quer dizer, que depois de várias encarnações, que são chamadas de rodas de encarnações, nós estamos numa roda de encarnações muitas vezes kármicas, né? Encarnações de dor e sofrimento, mas nós vamos sair dessa roda de encarnação. Que nós purificarmos a nossa própria alma, então nós poderemos ter como habitação definitiva o mundo espiritual. E um mundo espiritual onde não tem dor, não tem sofrimento, não tem desconfiança, porque onde essas pessoas vivem é separado dos maus. Uns ajudam os outros, ninguém tem medo de ninguém. Então, se perguntar, o mundo espiritual é a moradia dos espíritos? É, dos espíritos puros, por isso que ele está falando aqui. Só que Jesus não podia falar isso para o povo, né? De lugar no mundo espiritual, uma habitação no mundo espiritual, onde só os espíritos puros podem viver sem a necessidade de reencarnar-se. Enquanto nós não tivermos purificado, nós teremos necessidade de reencarnarmos. Nós não falamos isso na prece? Na encarnação, e por isso nós temos que valorizar a nossa encarnação, valorizar o nosso corpo, que é o templo sagrado, onde Deus se manifesta, o nosso coração, que é o altar, onde Ele se faz presente, porque é através da encarnação que nós vamos devagar abafando vícios e paixões, e deixando desenvolver as virtudes. Depois de muitas encarnações é que nós vamos nos depurar. Agora vamos interpretar aqui por que é colocado mais uma vez as crianças como símbolo da pureza. Porque na continuidade Kardec selecionou esse trecho, além dele colocar lá uma das bem-aventuranças, né? Bem-aventurados são os puros do coração, porque eles verão a Deus. Não é ver com os olhos, é compreender, é mergulhar na presença de Deus, é sentir a presença de Deus, saber o que Deus quer de cada um de nós. Na continuidade ele coloca uns versículos que estão no Evangelho de Marcos, no capítulo 10,
E ele diz assim: enquanto Jesus ensinava, tinha umas crianças ao redor. E aí, os apóstolos, que eram escolhidos de Jesus, eles eram escolhidos, tinham muita qualidade, espírito muito preparado, mas eles eram um homem igual nós. Sabe aquele negócio de querer ajudar e falar: afasta, vai, não aproxima não, né? Vamos imaginar que está chegando um palestrante e aí as pessoas querem se aproximar dele e a gente quer ser educado, né? E vai afastando as pessoas: ó, dá licença, deixa ele passar. O pessoal ia ver o Chico e eles puseram até corrente, porque era muita gente querendo chegar perto dele. Mas quando ele chegava, a presença espiritual dele era tão forte que ele anestesiava as pessoas, então elas não espremiam ele, né? E como os apóstolos afastavam os pais e falavam: o que é isso, vocês não estão vendo? Não, essas crianças estão atrapalhando. Ele quer ensinar, nós queremos ouvir o que ele está falando. E esse monte de criança, aí Jesus, para dar um exemplo, para criar um ambiente de reflexão, de análise, ele fala: não faça isso não, deixa vir aqui as criancinhas. E colocando as crianças no colo dele, ele fala assim: ó, se vocês não entenderam ainda o que eu falei lá atrás, eu vou dar mais um exemplo. Se vocês não forem como essas crianças, vocês não entrarão no reino dos céus. Porque a questão ali do judeu era entrar no reino do céu. Eles morriam de medo, né? Até hoje tem gente, a depender da religião que se apavora, de medo de não entrar no reino dos céus. Porque não entrar no reino dos céus, para muitos, consequentemente, é o quê? Ir para o inferno. Tem muita gente que tem medo do inferno, aquela mitologia do inferno, aquelas labaredas gigantes e o demônio cuidando de torturar as pessoas eternamente. Tem muita gente que se apavora com isso daí, por isso quer entrar demais no reino dos céus. Então, se o interesse era esse, aí Jesus fala que as pessoas teriam que se fazer como crianças. Nós espíritas sabemos que o espírito que vem habitar o corpo de uma criança, ele não é novo. Ele não é novo. É um espírito muito antigo. Mais uma vez, nós temos o conhecimento que o espírito, o mesmo espírito, um espírito antigo, ele encarna-se num corpo novo. Mas apesar do corpo ser novo, o espírito é antigo. E quem tem um espírito antigo viveu bastante. Já viveu bastante encarnação, já aprendeu muito. Já fez muitas coisas boas, muito progresso, mas também se envolveu com vícios, com desvios, com paixões. Então Jesus não estava falando necessariamente do espírito da criança, ele estava falando da criança mesmo, porque naquele período infantil, o espírito ele está vivendo como se ele fosse criança. É a necessidade da infância. Você imagina se um espírito já encarnasse e ele já se fizesse grande e já mostrasse todo o seu pendão, tudo que ele é. Se ele está vindo para uma nova encarnação, uma nova oportunidade, ele precisa de cuidados, ele precisa de pessoas que cerquem ele de carinho, de encorajamento para uma nova jornada, para uma nova batalha. Então veja, você vê como que são as coisas. Já na parte anatômica, na parte biológica, a criança ela é preparada para atrair o amor, o carinho das pessoas que estão ao redor. Elas têm o rostinho redondinho, né? O olho grande. Isso não é por acaso. Isso é para atrair o carinho, o cuidado, cercar de cuidado. E aquele espírito, embora ele já seja um espírito antigo, de um homem, de uma mulher, ele não tem os órgãos maduros para poder manifestar o que ele é de verdade. Ainda bem, né? Porque, por coincidência ou não, o Espiritismo fala que não tem coincidência. Antes de sair de casa, quando eu estava lendo o Evangelho para ver o que a gente ia falar hoje, estavam compartilhando um vídeo. A mulher
tinha 40 anos e 40 anos ela procurava a sua mãe biológica e ela achou. E filmaram quando essa mãe biológica chegou e ela viu essa mulher lá, ela reagiu de uma maneira impressionante que não nos cabe o julgamento, por mais indignação que possa nos causar. Nós que somos espíritas, a gente consegue ver o sintoma de alguma coisa ali que não é dessa existência. Lembra no nosso estudo das causas atuais e causas anteriores? Na hora que ela chegou e a mulher viu e ela se apresentou, a mulher falou: mas eu não quero você. Se eu quisesse você, eu não teria te dado com 15 dias de vida. Eu não quero você. O que você veio fazer aqui, atrás de mim? Por que você veio me procurar? Eu não quero você. E a filha argumentando: mas eu fiquei 40 anos te procurando, o problema é seu. E a gente percebe uma força tão grande daquela mulher falando isso, que só pode ser explicado por alguma situação de vidas anteriores. Estamos sempre falando, o espírita não é fanático. A gente não pode colocar culpa tudo nos espíritos, nos obsessores, e tudo em vidas anteriores. Mas também a gente estuda que tem coisas que você não consegue achar causa nessa encarnação. E o que você não consegue achar aqui, ela só pode ser de outra. A mulher entregou a menina com 15 dias. Com 15 dias para outra pessoa e não quis. E olha o relato dessa mulher, ela fala assim: se eu te quisesse, eu teria ficado com você, porque eu tinha condições. É diferente de muitas mães. Muitas mães não têm condições. Aí elas entregam a criança para outra pessoa cuidar. Mas aquela força emocional, ela nos mostra que apesar da mulher não ter memória no cérebro novo que ela teve ao encarnar-se, ela tem uma memória emotiva muito forte de algum acontecimento que envolveu essas almas em outras encarnações, que não são explicadas por esta, mas que é facilmente explicado por outra encarnação. O que a gente aprende no Espiritismo? Que nós devemos honrar nosso pai e nossa mãe, independente do jeito que ele nos tratou. Independente, porque só do pai e da mãe nos ter trazido para essa encarnação, ele nos dará uma chance da gente construir